Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Glória a Deus para mais uma quarta da bênção, para a honra e glória do Senhor, com a série O Poder de Deus. E a palavra de hoje, olha, eu comecei a gravar, o cachorro começou a latir, tá repreendido em nome de Jesus, porque é assim, né? Igreja, agora com a série O Poder de Deus. Você que não assistiu, que não participou da quarta da bênção passada, participe. Participe. Nós falamos, né, sobre, eu trouxe nós no sentido eu e o Espírito Santo, né? Tudo vem dele. Amém? Igreja, foi falado aqui sobre o poder de Deus com relação à alegria, a alegria que somente Deus nos dá. Entende? Que não é uma alegria passageira. Então não perca isso, igreja, não perca o banquete do Senhor para sua vida. Entende? Compartilhe, né, a mensagem, compartilhe a palavra, igreja. Quando você compartilha, você está fazendo a obra, tá bem? Vamos orar comigo? Eu oro daqui, você concorda daí, juntos em uma só fé. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus justo, Deus que levanta, Deus que abate, Deus que abre os caminhos, Deus que abençoa. Pai, glórias a Ti por mais uma quarta da bênção na Sua presença, Senhor. Usa minha vida, Deus, me dê sabedoria, discernimento, poder, autoridade, unção para alcançar, Pai, o Seu povo, Senhor, para edificar o Seu povo, Pai, para a honra e glória do Seu nome, ó Deus. Seja conosco nesta quarta da bênção, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Igreja, o cachorro tava um silêncio. É incrível, né? Incrível. Igreja, fiz até algumas anotações, tá? Porque o tema de hoje é muito forte. É extremamente relevante, tá? É sobre o poder de Deus na libertação. Hoje nós vamos falar de cura e libertação, especialmente aí de libertação, igreja, tá? Aqui, ó, Jesus, ele liberta da condenação do pecado, da influência do maligno, igreja. Quantas vezes, né, a pessoa tá ali sofrendo opressão, né, sofrendo N situações e acha até que é uma doença física, que é isso, que é aquilo outro, e vai no médico e faz exame e não dá nada, e essa pessoa não tem alegria, não tem felicidade, entendeu? Não tem vontade de viver, tá sofrendo, tá oprimido, entendeu? É sobre isso que nós vamos falar hoje, que somente Deus, somente Jesus pode nos trazer a verdadeira libertação, porque o diabo ele engana, tá? O diabo ele engana, ele finge que liberta, se é que você me entende, né? Pessoas aí que vão procurar cura e libertação aonde Deus não está, onde Jesus não está. O diabo engana, tá? Aí aquela maldição, aquele espírito maligno que tá ali na vida daquela pessoa, sai e vai pro filho, sai e vai pro marido, sai e vai para alguém da parentela, entendeu? Isso não é libertação. Isso não é libertação, tá? Eu quero ir com vocês em João 8:36. Vamos lá. João 8:36. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Igreja, a primeira coisa
é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, igreja. Não adianta só querer a bênção, igreja, não é assim que funciona. Precisamos declarar, precisamos confessar que temos um único Deus. Levantar a mão, aceitar Jesus. E não é só levantar a mão, aceitar Jesus, é se comprometer com Ele. Entende? Deixar Deus agir na nossa vida, igreja. Este é o segredo. Obedecer a Deus. Se eu sei que Deus não concorda com certas coisas, para que eu vou fazer? Se eu sei que Deus não está naquele negócio, para que é que eu vou fazer? Este é o segredo, se comprometer com Deus. Tem um pelinho na minha boca. Entenderam? A Bíblia, ela fala sobre muitos tipos de libertação. Vou beber uma aguinha. Libertação da escravidão. O que é essa libertação da escravidão? Libertação das mãos do diabo, libertação do pecado. Porque o povo lá do mundo, né? O ímpio, o iníquo, ele costuma falar, ou quem não é cristão, que os cristãos não são livres, são oprimidos, são tristes, porque não pode isso, não pode aquilo. Não é assim, igreja. Não é assim. Escravo é quem está no mundo, porque é escravo do pecado, é escravo dos desejos da carne, não consegue ficar sem pecar. E quem não consegue ficar sem pecar é escravo do diabo. Deus, ele não escraviza ninguém. Deus, ele não obriga ninguém a nada, ele é educado. Ele tá vendo ali, né, o que tá acontecendo com a pessoa, mas a pessoa precisa recorrer a Deus para ser liberto. Tanto é que Jesus, quando ele caminhava de cidade em cidade, no meio dos povos, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Por mais que ele soubesse o que estava acontecendo, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Nós precisamos recorrer a Deus e reconhecer que Ele é o único que pode nos libertar, nos curar. Entendeu? A glória não vai para terceiros, a glória não vai para santo, a glória não vai para espiritismo, a glória é do Senhor. Entende? Então aqui, outro tipo de libertação, da opressão. Opressão vem aí uma tristeza profunda, uma dor na alma, que às vezes chega a ser palpável. Chega a ser palpável. Não estamos falando de depressão, tá? Estamos falando de opressão, tá bom? Outra coisa, libertação de outros povos, né? Quando diz aí outros povos, das mãos do inimigo, das mãos dos nossos inimigos. Só o Senhor pode nos libertar. Só o Senhor pode nos libertar. Tem pessoas, igreja, que não está na presença de Deus e permite Satanás agir na vida dela para atormentar outras pessoas, inclusive o cristão. Então o Senhor vem e nos tira das mãos dos nossos inimigos. Lógico que a nossa luta não é contra a carne, né? Contra a carne e o sangue, mas contra o reino aí espiritual, enfim. Então, o Senhor, ele nos tira das mãos dos nossos inimigos, tá? Terrenos no sentido de o inimigo, né? Usa aquela pessoa para nos atormentar. Então, ali, libertação espiritual, tá joia? E libertação de doenças físicas. Também é aquilo que eu falei para vocês, tá? Quantas pessoas, igreja, sentem no físico a dor, sabe? Quantas pessoas, mas na verdade faz exame, corre atrás disso, corre atrás daquilo e nada
não dá nada. É espiritual. É espiritual o problema. E se não tratar o espiritual, o físico continua doendo. O físico sofre. Entende? Libertação é um tema central na Bíblia. Opressão surgiu como resultado da maldição do pecado no mundo. Então a opressão veio através do pecado. Então quanto mais o ser humano peca, quanto mais ele tá ali, dando abertura, dando legalidade. O que é dar legalidade? Dá abertura para Satanás entrar na vida dele. Sabe que não é para fazer tal coisa, que Deus não concorda com aquilo. Isso aqui não é nada não. O que que tem? Esse o que que tem é um perigo, igreja. Esse o que é o que que tem que Satanás vem para atormentar e para aprisionar, entendeu? A libertação vem de Deus. Eu quero ir com vocês em João 8:34. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. E quando a gente fala de escravidão, é o que? Alguém que está preso. Entende? Então, por isso que a gente fala de libertação. Libertar das mãos do inimigo. Libertar de todas aquelas partes que eu falei para vocês, quero repetir. Da escravidão, da opressão, das mãos do inimigo, libertação espiritual, doenças físicas, né? Físicas e também psicológicas, dependendo, entende? Quantas situações acontecem aí da pessoa achar que está com tal problema, né? E se dopa de remédio e o problema não tá ali. Entendeu? Temos que ter discernimento. Temos que ter discernimento do que é espiritual e do que não é espiritual. Do que realmente é uma doença ou é um transtorno. Entendeu? Para ser liberto, o que é importante? O que eu preciso fazer para ser liberto? Vamos lá. Primeira coisa, né, que eu falei para vocês, aceitar Jesus, ter uma vida de comprometimento com Ele, né, ali na palavra, conhecer a palavra do Senhor. E aí vem mais, reconhecer o problema. Aonde está o problema? Será que o problema é a falta de perdão? É a culpa? Será que Gente, vocês não têm ideia do que o perdão, a falta do perdão, tanto do liberar perdão, preciso perdoar alguém, quanto do pedir perdão. Vocês não sabem o que isso causa na vida de uma pessoa, entendeu? Então isso também escraviza. Então é reconhecer o problema, né? Tornar ali consciente, reconhecer, apresentar para Deus, pedir perdão para Deus, né? E deixar Deus trabalhar. Se for um caso de perdão, liberar o perdão, pedir perdão, tá? Mas eu não consigo, aquela pessoa me fez muito mal. Igreja, mal está fazendo você. Você está engolindo veneno por não liberar perdão. Entrega nas mãos do Senhor. Quando a gente não libera o perdão, eu tô querendo dizer o quê? Eu não confio na justiça de Deus. Eu tenho que confiar na justiça de Deus. Não sou eu que tenho que fazer justiça com as próprias mãos. Entende? Se submeter a Jesus é aquilo que eu falei, deixar Jesus conduzir a sua vida, tá? Renunciar ao pecado e às influências do maligno, tá? E lutar contra a tentação. Tudo isso é importante quando se fala em libertação, tá joia? E uma coisa muito importante, igreja, ter uma ajuda espiritual, seja de um pastor, seja de um mentor que você sabe que tem a vida no altar, entende? Que entende dessa área,
sabe? Porque não é qualquer pessoa que sabe lidar com a área de libertação, com o mundo espiritual. Quando nós falamos de cura, libertação, nós estamos falando do reino espiritual. Então, para se ter um mentor, para se ter um pastor, ele precisa entender dessa área. Amém? E principalmente quem precisa ali de libertação precisa ter alguém ali para acompanhar nesse processo, porque é um processo complexo, né, igreja? Que precisa ali, olha quanta coisa, reconhecer o problema, né? Se submeter ao Senhor, abandonar as influências malignas, né? Lutar contra a tentação, e fazer isso sozinho é muito complicado, entende? Então, ali quando a gente fala de cura e libertação, isso aqui eu já falei, mas eu quero repetir, tá? Em algumas situações, uma doença física pode estar associada a influências malignas. Nesse caso, para haver cura, é necessário tratar o espiritual. Amém, igreja? Uma palavra bem forte, né? Poderosa, poderosa para minha e para sua vida. Eu passei. Antes de estar aqui pregando a palavra, antes de estar atendendo pessoas, né? Eu passei por libertação. Então é uma área que o Senhor me entregou, tanto para mim quanto para o meu esposo, né? E uma pessoa que não é liberta, uma pessoa que não é curada, ela não cura. Uma pessoa que não é liberta, não consegue libertar o próximo, ajudar na libertação do próximo, porque quem liberta é o Senhor, é Jesus. Mas ajudar, auxiliar, entendeu? Glória a Deus por esta palavra, igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. E tome muito cuidado, né? Para quem você está pedindo ajuda, né? Quem é o profissional que está te acompanhando, né? Igreja, quando a gente trata do mundo, a gente tem que entender que o mundo espiritual ele é tão real quanto o material. Então, nós precisamos entender muito bem quem é que está cuidando de mim, como que é a vida dessa pessoa. É alguém que tem a vida no altar? É alguém que é regido pelo Espírito Santo? Amém, igreja? Deus te abençoe.